Olá, meus amigos, meus queridos irmãos de caminhada. Estamos aqui retornando para o nosso estudo, o estudo do livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano. Depois das férias, estamos aqui de volta para continuar nessa jornada, em busca de um pouco mais de conhecimento. E aí eu convido a todos vocês neste momento para junto comigo se envolver completamente numa sintonia de amor e de luz, para que nós possamos abrir o nosso estudo desse dia com o coração cheio de Jesus, cheio de gratidão, cheio de amor, de muito amor. Vamos então pedindo assim que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, possa hoje abençoar mais uma vez esse dia de estudo. Estas palavras que hoje nós vamos trazer aqui nesse estudo, que possa penetrar na nossa alma e gerar em nós um despertamento, um desejo de nos melhorarmos a cada dia. Sintamos abraçados por Jesus neste momento em que aqui estamos nos propondo a esse estudo, a esta compreensão dos ensinamentos do nosso grande mestre. Que os bons amigos espirituais responsáveis pelo nosso estudo também possam se fazer presente aqui e já desde já agradecemos por tanto amor, por tanto carinho para com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos para a leitura preparatória do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 120, Assim Será. Começa dizendo assim o texto de Lucas 12, 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à doutrina. Introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não se banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riqueza, apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra dos quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, título e educação em favor dos semelhantes, é apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, levará com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que
que ajunta tesouro para si, sem ser rico para Deus. E aqui essa leitura faz a gente pensar, cada um individualmente, se eu já sou rico para Deus, ou se eu ainda estou ajuntando tesouros que estão ligados só à matéria. Porque nós já falamos aqui, meus irmãos, tantas outras oportunidades, que o tesouro maior é espiritual. É tudo aquilo que nós estamos buscando aprender. Tesouro maior é a gente aprender a lidar com os nossos afins, com aqueles que ainda são difíceis para nós, família, trabalho. O tesouro maior é o perdão, é o amor para comigo, assim como para com o outro. São esses tesouros que eu tenho que trabalhar. Tesouro maior é minha reforma íntima, é minha melhora espiritual, moral. Se eu estiver juntando esses tesouros, eu sou rico para Deus. Se eu ainda estou na matéria, me preocupando em demasia com as coisas da matéria, em ter, em possuir, só pensando nas coisas do mundo e esquecendo das coisas espirituais, eu só estou juntando tesouros inválidos, que não têm nenhuma importância no mundo espiritual. Então, que fica aí para nós essa reflexão, para que a gente se faça essa pergunta: eu sou rico para Deus ou ainda estou ajuntando os tesouros do mundo? Pensemos nisso, não é mesmo? Bom, meus irmãos, vamos então dar continuidade no nosso estudo. Nós, antes das férias, fomos até a lição 15. E agora nós vamos para a lição 16, que é a vida espírita, parte 3, ok? Bom, nós iniciamos relembrando o termo que a gente já viu aqui em outros estudos, que é a erraticidade. E o que é, então, para lembrarmos? Erraticidade é o estado, né, em que os espíritos se encontram enquanto aguardam a próxima encarnação. Tem um outro termo também usado na lição, que são os espíritos errantes. E o livro dos espíritos nos traz o entendimento desse termo, né? Há uma pergunta lá no livro dos espíritos que diz assim: que é a alma nos intervalos das encarnações? E aí a resposta: são espíritos errantes que aspiram um novo destino. Então, o nosso estudo de hoje vem pedindo para a gente fazer uma separação dessas duas palavras, erraticidade e mundo espírita. Então, vamos entender: erraticidade é o lugar onde ficam os espíritos, né, imperfeitos ou já elevados, mas aguardando a nova oportunidade para reencarnar. Então, não é um lugar só para espírito imperfeito. Aqueles que já estão no estado mais elevado de perfeição, mas que vão precisar reencarnar, também aguardam lá na erraticidade. Somente aqueles espíritos puros que já alcançaram, né, um estado de elevação maior e que não precisam mais reencarnar, não ficam na erraticidade. Todos os espíritos que vão voltar a encarnar na Terra ou em qualquer outro planeta fica na erraticidade. E o mundo espírita é um local, né, que preexiste e sobrevive todos os espíritos. Então, para a gente não confundir, né, para a gente poder aí ter essa ideia direitinho do que é erraticidade e do que é o mundo espírita, ok? E na erraticidade, enquanto nós aguardamos, né, uma nova oportunidade de reencarnar, nós vamos nos aprimorando, ampliando os nossos conhecimentos. Então, a gente fica lá por um período necessário a cada um, né? Que é diferente para mim, é diferente para vocês, é diferente para cada um. Para uns, mais rápido, para outros até mais demorados, né? Depende, então, da nossa condição moral.
Às vezes, o espírito, quando sabe das novas provas que ele vai ter que, né, ter aqui na Terra, porque muitas vezes nós não só sabemos como nós que a escolhemos, ele tem medo de falhar. E aí ele vai, né, postergando, fala, vou ficar mais um pouco. E ele tem livre-arbítrio, né? Então, e por isso é concedido que ele fique lá um tempo maior. Porém, não pode ser para sempre. Haverá um momento que ele vai ter que voltar para a Terra para reencarnar. Alguns, eles têm indício de expiação que é imposta por Deus. Porque se a condição desse espírito que está lá na erraticidade for uma condição muito... se ele for um espírito muito de baixa vibração, com muitos comprometimentos, é óbvio que ele não tem condição ainda de escolher as suas próprias provas. Então, é dado a ele por Deus, né, a expiação que ele precisa, as provas que ele necessita, porque, como eu já disse muitas outras vezes, todos, sem nenhuma exceção, vai evoluir. E é bom lembrar que estar na erraticidade não significa sinal de inferioridade, pois todos os espíritos que devem reencarnar, né, são considerados errantes. Nesse momento, os espíritos analisam e refletem sobre o seu passado. Quando a gente está lá na erraticidade, a gente vai analisando sobre o nosso passado, sobre qual é o meu objetivo quando eu voltar a reencarnar, porque eu quero me aperfeiçoar. E aí a gente ouve também os bons conselhos, né? Tanto dos espíritos desencarnados quanto dos encarnados, né? Porque a gente sabe que quando a gente dorme, o nosso espírito vai para o plano espiritual. E a gente também, digamos assim, eu estou lá na erraticidade preparando para reencarnar. Aí, durante o sono físico, uma pessoa próxima a mim se desliga do corpo físico e vai até onde eu estou, e ali a gente vai trocando impressões, né? Então, vai tendo boas intuições, que é até para preparar esse espírito para reencarnar de uma forma melhor, né? Então, analisam, reflete sobre os seus objetivos de aperfeiçoar, ouve bons conselhos. Isso desperta nele o desejo de melhorar. No livro O Pensamento de Emmanuel, capítulo 5, o autor assim se exprime: geralmente as imperfeições demasiado arraigadas em nossa individualidade eterna não se diluem no estado doutrinariamente denominado espíritos errantes. Ou seja, nós não chegamos ao plano espiritual outra pessoa. Nós chegamos ao plano espiritual, já disse isso aqui muitas outras vezes, exatamente como nós fomos na Terra. Permanência do espírito no espaço durante o tempo que vai do instante do desenlace ao do início de uma nova ligação. Então ele fica lá, desde o momento que ele foi desligado do corpo até uma nova oportunidade reencarnatória, né, de um outro corpo que a reencarnação vai lhe proporcionar por bênção de Deus. Na obra Depois da Morte, Leon Denis nos instrui, traçando um paralelo sobre os espíritos que se encontram em erraticidade. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todos os tipos reinam ainda na erraticidade, aquilo que eu falei. A gente não chega lá bonzinho, senão não fomos bonzinho aqui. E a matéria aí exerce sempre a sua influência. Então, o que nós estivermos carregando aqui na nossa matéria, né, quando a gente ainda não tem essa condição, a gente chega lá sentindo toda a sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, um vestíbulo dos espaços luminosos, dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. Isso nos esclarece e, contudo, sobre a continuidade da nossa individualidade como ser inteligente após a morte, com as qualidades e as imperfeições que nos acompanham durante nossa trajetória evolutiva até chegarmos à condição de espíritos mais elevados,
de espíritos puros. Então, né, esse texto de Emmanuel, aqui no livro O Pensamento, diz exatamente isso, né? Que eu vou chegar do outro lado cheio das impressões que esteve comigo durante toda a minha encarnação. Por isso que se faz tão necessário que a gente vá se melhorando cada vez mais, para que essa passagem possa se fazer da melhor forma possível, não é? E agora a gente vai falar dos mundos transitórios. No mundo dos espíritos, as percepções elas são mais ampliadas do que aqui encarnados. Compreende-se melhor as dificuldades pela qual enfrentamos e a utilidade e a justiça do que vivenciamos no corpo, o que não era muitas vezes compreendida quando estávamos encarnados. Então, quando a gente chega no plano espiritual, essa visão, essa percepção, ela se torna mais ampliada. Eu tenho um melhor entendimento, é óbvio que isso depende de cada um, da evolução, da forma que chega lá, mas é muito mais ampliado, a gente consegue enxergar, né? Tudo bem que alguns espíritos ficam muito tempo, né, ainda ligado na matéria, não aceita o seu desencarne, e tudo é um processo, mas quando ele começa a despertar que ele desencarnou e que está num plano diferente, as percepções dele se ampliam. E para os espíritos errantes, os mundos são transitórios. É uma habitação temporária, onde nos preparamos para a encarnação futura, né? Como a gente já viu lá no comecinho. Então, a gente precisa trabalhar muito isso na nossa mente para que a gente possa, chegando, né, o nosso momento de voltar para casa, a gente possa chegar lá mais preparados, né? Voltando de novo no livro O Pensamento de Emmanuel, capítulo 1, o autor assim se refere aos mundos habitados. Olha o que Emmanuel nos diz aqui. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços. Olha isso, gente. Mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. As diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. O que está dizendo aqui nesse pedacinho? Que lá no mundo espiritual, nada tem de diferente daqui. Nós vamos ter lugar para estudar, nós vamos ter lugar para trabalhar, tem os reformatórios, onde as pessoas ficam para se melhorar, tem os hospitais, onde as pessoas ficam para curar das suas doenças que trazem ainda impressão no seu perispírito, e tem os mundos prisões, né? Onde eu não aceito meu desencarne, eu quero continuar vibrando no mal, eu fico nos mundos prisões. Então, essas zonas espirituais superiores ou inferiores é além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Então, não adianta fugir. Nós vamos continuar quando chegarmos lá do outro lado. Tudo que Deus cria tem a sua utilidade. E antes da aparição do homem na Terra, quando ainda não haviam surgido os primeiros seres orgânicos, essa serviu de habitação temporária para os espíritos, que não tinham as mesmas necessidades e as sensações iguais às nossas como encarnados, mostrando a grandiosidade e sabedoria divina. Então, no começo, né, quando os homens ainda estavam nos mundos primitivos, ele, né, usava esses mundos, esses espíritos, né, para a sua evolução. Né? Então, ele precisava passar por todo aquele processo, como a gente falou, quando a gente falou em outros mundos habitados, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Onde quer que se encontre a vida, sempre será vida, gente.
não como nós a entendemos, mas como Deus nos mostra através da expansão do universo. Então, lá no mundo primitivo, mesmo o homem sendo ainda muito sem a questão da moral, né, voltado mais para suas necessidades materiais, era um mundo, ele estava começando a sua caminhada. Logo, não é de se estranhar que muitos não consigam compreender onde está a utilidade desses mundos ainda em formação, mas que a cada dia serve como verdadeiras estações para que os espíritos errantes possam ali ter um refúgio em locais não circunscritos e não localizados na imensidão do Criador. Então, a gente está falando, né, uns dias desses, um tempo atrás, que a gente está aí passando para o mundo regenerado, certo? Mas haverá espíritos que não estão preparados para ir para esse mundo regenerado. Eles vão precisar estar em mundos de acordo com as suas vibrações, né? Então, possivelmente, ficarão nesses mundos mais inferiores, porque ele precisa evoluir, mas não quer ainda. Nada fez para isso. Então, não dá para passar de ano ainda. Vai ter que repetir a série, fazer tudo de novo para ver se entra na sua mente, né? E as percepções, as sensações e sofrimento desses espíritos lá no mundo espiritual. O nosso estudo, o nosso livro de estudo traz a questão do Livro dos Espíritos 240, dizendo assim: os espíritos compreendem a duração, como nós, a duração, né, dessa transição? Não. E isso faz que nem sempre os compreendeis quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, não é como nós que sabemos que hoje é agosto, dia 4, sexta-feira, não tem essas percepções, né, de datas e épocas. Entendamos que eles vivem fora do tempo, de tal forma que muitas vezes sentem como os seus padecimentos fossem eternos. Então, como eles não têm essa questão de data, de época, e desencarnam, mesmo, às vezes durante um período de doença no corpo físico, eles chegam lá com a impressão que ainda está vivenciando toda aquela dor, né? Quando na realidade há apenas uma manifestação mais ampla sobre o presente, o passado e o futuro, sempre de conformidade com seu grau evolutivo. E aí no Céu e Inferno, um outro livro muito legal, né, da gente buscar estudo, que é também um dos livros da codificação, lá na parte 1, no capítulo 3, item 10 do livro, os espíritos superiores nos esclarecem sobre a questão da duração do tempo. Olha isso. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que tenha praticado. Ou seja, não há uma só imperfeição do espírito que não traga consequências desagradáveis, e da mesma forma não há uma só qualidade que não lhe traga felicidade. Isso quer dizer, mais uma vez, que só depende de nós, né? Da forma que vivermos aqui, é a forma que vamos dar continuidade no plano maior. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, diz assim: os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Observemos que muitas vezes não consegue compreender e distinguir os sentimentos no tocante a Deus. E isso sempre os deixa confusos e desorientados quando retornam ao mundo espiritual. Precisamos de uma elevação maior, né, para perceber Deus, né, ver em Deus, ver Deus. Quando estamos ainda na nossa imperfeição, na nossa inferioridade, nós só sentimos, né, e tentamos adivinhar, né, de que forma Deus pode se parecer, ou não fisicamente, mas, né, em sentimentos. Geralmente dirigem a sua atenção para o que lhe é importante e muitas vezes se demoram nas questões materiais. Olha isso.
Mesmo lá, ficam apegados às questões ainda da matéria. Sente com maior ou menor intensidade os sofrimentos morais, com decorrência de suas ações não produtivas. As sensações físicas, como as dores localizadas, necessidades fisiológicas. Olha isso, gente, né? Ainda a pessoa tem fome, tem frio, tem calor, tem dor. Sente como se estivesse ainda encarnados, né? E isso são os elos. Os elos, as lembranças da sua existência física, pois ainda são muito materializados. Não compreendendo muitas vezes a sua condição de desencarnado, acaba se revoltando e agravando os seus padecimentos. Então, é isso que muitas vezes a gente vê numa reunião mediúnica, né? Quando os espíritos dão a comunicação, eles relatam muita dor, muito sofrimento, que o lugar é muito escuro, muito frio. Por quê? Porque eles estão ainda muito ligados à matéria, mesmo tendo sido desligados do corpo, né? Existe ainda essa impressão forte, né? Que ainda está na matéria. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, os espíritos, nas mais diversas condições evolutivas, nos revelam o grau do sofrimento e das dores que sentem após a morte do corpo físico. E isso é distinto para cada um, né? Difere de cada um, corroborando mais uma vez que a individualidade apenas se transfere de dimensão, levando consigo todas as paixões que o conduziram na existência material, pois uma existência voltada para a espiritualização liberta o espírito das limitações da matéria e amplia a visão espiritual do ser como encarnado em mundos que lhe permitem trabalhar pela própria evolução e a dos semelhantes. Então, nos preocupemos, né, em ter o espírito saudável para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades na vida, doenças e etc., de uma forma mais resignados, para que nós possamos, ao deixar o nosso corpo, deixar também para trás toda essa impressão de dor e de sofrimento. Porque o nosso espírito estando elevado, preparado para isso, nós vamos chegar lá mais leves. Não com essas impressões de dor e sofrimento que a gente carregava aqui. Por isso que é preciso cuidar de tudo isso, enquanto estamos encarnados. E para finalizar a parte A, diferentes estados da alma na erraticidade. Já a par dos conhecimentos sobre a vida espírita e sobre o espírito na erraticidade, podemos concluir que a morte do corpo físico, provocada pela exaustão dos órgãos materiais, não opera qualquer transformação em nenhum de nós. Portanto, é imprescindível que aproveitemos o momento atual para refletirmos sobre nós mesmos, sobre nossas ações e reações no viver cotidiano. O espírito desperta na erraticidade como verdadeiramente ele é. Na realidade, uns não se apercebe do novo estado, continua vivendo como se estivesse encarnados, como eu disse agora há pouco, e por conseguinte, não consegue compreender por que os familiares e amigos agem como se não os estivesse vendo. Outros, mesmo percebendo, continuam no propósito de fazer o mal. Outros ainda, por se sentirem cheios de remorso, tornam-se revoltados e inconformados com a nova situação em que se encontram. E há também que, após um despertar sereno, ingressam em trabalhos voltados para o bem. No capítulo 2, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se conturbe o vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirareis para mim,
a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, itens 1 e 3, versículo 1 e 3. No texto transcrito acima, observemos atentamente e procuremos reter em cada um de nós a mensagem consoladora que Jesus nos deixou. Melhor aprendermos a lidar com as nossas adversidades no dia a dia do que chegarmos lá do outro lado, cheio das questões ainda da matéria. Então, a advertência de Jesus é quanto ao nosso procedimento com os nossos semelhantes, conosco mesmo, com as coisas que estamos passando aqui na nossa vida. E por fim, Jesus nos dá a esperança e a promessa de uma vida futura, né? Que a depender de nós pode ser uma vida melhor do que aquela que nós tivemos enquanto estávamos encarnados. Então, só depende de nós, né? Fazermos a nossa escolha. Então, aqui eu finalizo a parte B, a parte A, e a parte B, que também sempre é um complemento, né? Vai falar da verdadeira propriedade. Vamos entender. O Leon Denis, na segunda parte lá do capítulo 9, da magnífica obra, né, que ele escreveu depois da morte, ele diz poeticamente, né, faz uma reflexão profunda sobre a natureza dos nossos pensamentos e ações com relação a Deus e ao universo. Então, ele diz assim, eu vou ler. Na hora em que o silêncio e a noite se estendem sobre a terra, quando tudo repousa nas moradas humanas, se dirigirmos nosso olhar para o infinito dos céus, lá veremos inumeráveis luzes disseminadas, astros radiosos, sóis resplandecentes, seguido pelos seus cortejos de planetas, envolvem aos milhares nas profundezas. Até as regiões mais recuadas, grupos estelares se desdobram como lençóis luminosos. Em vão, o telescópio sonda os céus. Em parte alguma, ele encontra limites para o universo. Em toda parte, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, e em toda parte, legiões de astros se multiplicam, a ponto de se confundir numa brilhante poeira nos abismos sem fim do espaço. Então, o homem sempre deve se conduzir durante a existência material com sabedoria, em busca do seu aprimoramento, adquirindo valores, qualidades essenciais ao seu progresso. Criar do simples e ignorante para, através dos nossos próprios esforços, sermos perseverantes nas nossas dificuldades, que algumas vezes, né, são impostas na nossa vida, uns mais, outros menos, não importa, mas todos têm as suas. E outras vezes são decorrentes da liberdade de ação, que gera responsabilidade para com Deus, para com o próximo e, sobretudo, para com a gente mesmo. Chegar no nosso objetivo, no objetivo da criação. A cada nova oportunidade, ele realiza conquistas pessoais em níveis materiais e moral. A cada reencarnação, novas oportunidades são nos dadas para trabalharmos a nossa materialidade e a nossa moral. Adquirindo, então, um novo patrimônio, somente o seu, que o acompanha antes, depois e durante da encarnação, conforme vai ampliando o seu ciclo de amizades na família, no trabalho e nas atividades sociais, conquista a cada dia algo bom e valoroso, que o ajudará sempre nessa interação com a sociedade. Ele cresce, amplia, auxilia, trabalha, auxilia seus irmãos que partilham a caminhada evolutiva. Ao encarnar num corpo físico, minha gente, nós trazemos patrimônio, né? De cada vez, a gente tem um compromisso de tornar isso cada vez mais valioso. E isso deverá fazer com que nós percebamos que tudo que a gente possuir no âmbito material será tão somente
como usufrutuário. Quer dizer, é passageiro tudo que a gente vai receber aqui. Até a família, até os filhos, casa, carro. A gente está usufruindo enquanto estamos aqui, mas nada disso tem valor depois da nossa passagem para o outro plano. E tudo isso foi o Pai que nos deu, que nos confiou através da sua misericórdia. Então, ao retornarmos à pátria espiritual, a nossa pátria de origem, e quando os sofrimentos inenarráveis o acomete, quando sempre ele lamenta por não ter percebido tal realidade. Então, a gente vive aqui, agarrado nessas questões materiais, perde todas as oportunidades que temos para nos evoluirmos, para nos melhorarmos, espiritualmente falando, e quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta cheio de remorso e de arrependimento, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, nos alerta quanto à questão dos bens verdadeiros. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do seu amor e eles frutificarão. E isso deve sempre ser a meta do espírito, durante a existência física e a sua transitoriedade aqui na Terra. Então, as questões materiais têm que ser vistas por nós como uma oportunidade de nós vivermos com mais conforto, de ajudarmos outras pessoas, né? E porque é uma necessidade do espírito encarnado ainda, mas é preciso não se apegar demais a isso. Quase sempre o homem procura sua prioridade individual e intransferível nas coisas do mundo, sem a mínima preocupação com a sua parte moral, vivendo a existência com preocupações que não agregam valores durante o seu percurso, né, neste mundo, desperta, né, para a compreensão e aquisição desses bens imperecíveis no mundo espiritual, sofre, né, sofrendo, lamentando e quase sempre se revoltando contra a providência que sempre o agraciou com suas bênçãos, objetivando seu progresso infinito. Então, né, a gente acaba não aproveitando e ainda quando chega lá, a gente ainda quer se revoltar, né, contra tudo aquilo que nós vivemos. O objetivo do homem nas existências físicas é exatamente para que ele conquiste com sabedoria, boa vontade, desapego aos bens materiais, que constituem um dos maiores entraves ao seu crescimento, que busque o seu interior, que siga os passos do Mestre Jesus, que mesmo encarnado, aprenda a valorizar, priorizar os bens da alma e do coração, os tesouros da amizade e da verdadeira fraternidade. Quando então o bem e o amor reinarão sobre a terra, unindo todos os seres no ideal de servir e amar a Deus e ao próximo, como Jesus já havia nos dito. Lindo, né, gente? Então, é realmente uma reflexão profunda que nós devemos fazer. Então, olha quantas coisas nós temos ao nosso favor. Estudos, assistência espiritual nas casas espíritas, evangelho no lar, né? Buscar sempre mais e mais conhecimentos. Olha quanta coisa nós podemos tirar de proveito nessa nossa encarnação. Não dá para ficar de braços cruzados, não dá para desanimarmos. Temos que buscar, buscar e buscar, porque essa é a nossa grande oportunidade. E que Jesus nos abençoe, né, para que nós possamos conseguir alcançar esses nossos objetivos. Muito bom. Vamos para as nossas vibrações e prece final. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente
unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nessa oração, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder. E que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor de infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda, repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentando, abrigando e matando a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes, em nossos corações. Que assim seja, Senhor, que assim se faça, graças a Deus. E assim, vamos então finalizando o nosso estudo de hoje, pedindo ao nosso Mestre querido e amado que esteja conosco nessa nossa semana, final de semana e começo da outra, pedindo que nos ampare, que nos console, principalmente que nos fortaleça, para que nós possamos seguir essa trajetória, essa caminhada, em busca de nos melhorarmos, em busca de nos tornarmos pessoas mais fortalecidas, entendendo melhor os ensinamentos do nosso Pai, do nosso Mestre, e seguindo os seus bons exemplos. Esteja sempre conosco, Jesus, e os nossos irmãos espirituais. Muito obrigado pela sua presença amorosa em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos vocês, espero que
esse estudo seja para vocês uma portinha, uma sementinha, melhor dizendo, que vai despertar em vocês o desejo sempre de conhecer cada vez mais. Procurem, não desanimem, busquem sempre mais conhecimento, se aprofundem mais nos estudos. Essa é a hora. Não percam mais tempo. Um grande beijo em vossos corações. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.